Olá, eu sou Jorge Antonopoulos, sou médico formado pela 51ª turma da Santa Casa de São Paulo e estou aqui hoje no Santa Memória para falar um pouquinho da minha história. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, é uma enorme honra estar aqui hoje. Minha família é de origem grega, meu pai e minha mãe nasceram lá e acabaram sendo imigrantes aqui para o Brasil. Eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão é médico, ele é um pouquinho mais velho que eu, ele é urologista. E eu acho que a minha vontade de fazer medicina acabou se baseando um pouco tanto na trajetória da minha família, quanto acompanhando um pouco a rotina dele. Eu entrei em 2013 na faculdade, fiz cursinho, sou formado no Colégio Bandeirantes, acabei indo para o cursinho aqui em São Paulo mesmo, no Anglo, e sempre quis medicina. Desde criança, acho que eu acompanho meu irmão na rotina dele, uma rotina muito diferente do que a gente estava acostumado, né, com plantões, cirurgias, às vezes cirurgias de madrugada. Isso sempre me intrigou muito. Então, desde o começo da faculdade, eu já tinha eu tinha optado por fazer cirurgia. Tá? Depois que eu me formei, eu acabei prestando cirurgia geral e fiz cirurgia geral na Santa Casa também. Hoje eu trabalho como cirurgião geral em alguns serviços, opero com meu irmão também, sou muito grato pela oportunidade que ele me deu, e continuo na Santa Casa também. Trabalho na terapia intensiva do serviço. A faculdade foram 6 anos que passaram muito rápido para mim. Eu lembro desde o primeiro dia de aula que a gente estava completamente fascinado pelo hospital, né? Um hospital muito grande, um hospital que tem uma arquitetura muito diferente do que a gente está acostumado em São Paulo, um hospital antigo, né? E acho que desde o começo me fascinou muito a estrutura do hospital, que era um hospital que a faculdade era dentro do hospital, né? Então a gente tinha contato com o paciente desde o primeiro dia de faculdade, praticamente. E isso para mim foi muito, muito novo, muito diferente e me deixou muito entusiasmado com essa experiência que eu pude ter. Desde o primeiro ano a gente teve anatomia, teve morfologia, entrou em contato com pacientes em propedêutica. Eu acho que desde lá minha vontade de querer estudar e de querer me formar logo aumentou por conta da experiência que eu tive na faculdade. Eu tive a oportunidade de participar de alguns órgãos acadêmicos, né? Fui do departamento científico, ajudei a organizar um congresso que a gente tem todo ano, né? O COMASC. E aí eu fui me envolvendo um pouquinho mais com a carreira acadêmica também. Fui presidente do departamento científico no meu 3º ano de graduação, então tive essa experiência também, foi muito legal. E a Santa Casa me proporcionou diversas experiências. Também tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios. No 2º para o 3º ano fui para o IARC, lá em Lyon, na França. Foi um intercâmbio relacionado à pesquisa científica, pesquisa com DNA, com algumas células de câncer. A gente participou de algumas publicações por lá. E eu fiz um outro intercâmbio no final do 6º ano, que aí já foi uma área mais voltada para a área que eu iria acabar trabalhando. Foi um intercâmbio de cirurgia geral em Harvard. Foi também uma experiência que somente a Santa Casa poderia ter me proporcionado. A gente vê que não existe isso em outras universidades, pelo menos não tão intenso como é feito aqui. Então eu tive a oportunidade de participar de um centro de trauma lá, foi muito interessante. Por acaso o colega de lá era grego também, então foi mais um motivo para me sentir um pouco familiarizado com a experiência. E acho que de forma geral a graduação me proporcionou diversas experiências, desde a parte da iniciação científica, da participação na hora de organizar um congresso, num órgão acadêmico e nos intercâmbios. De resto, a faculdade sempre, assim, uma graduação em medicina exige muito, né, do aluno, então é sempre uma experiência diferente
pra gente, assim, muito corrido, são muitas horas de estudo, noites mal dormidas, mas eu sinto muita saudade dessa época. Foi um tempo muito agitado e muito bom para mim. Participei mais das atividades, né, das intermédias, acabei indo em algumas, mas como espectador, não ativamente participando na parte de esportes. Mas tudo é uma experiência, né? Acho que mesmo na torcida pela Santa Casa foi uma experiência muito positiva para mim. É muito gratificante ver a gente, mesmo não estando no jogo, estando na torcida, é muito gratificante você ver o seu time ganhar, a sua escola ganhar, e você tá sempre com seus amigos, com a sua equipe, que agora são profissionais, são colegas de outras áreas. A gente sempre que a gente sai, a gente lembra desses tempos com muita saudade. Olha, hoje em dia a gente vê que o pessoal da Santa Casa ele acaba sendo muito unido. Todo mundo se conhece, né? Porque embora seja um hospital grande, é um núcleo que você acaba tendo muitos contatos com muitas especialidades. É um hospital terciário, então a gente tem todas as especialidades no nosso serviço. Então é muito bom que você entre em contato com essas diversas especialidades. Você tem muita experiência desde o começo, desde o primeiro dia de faculdade, você já tem experiência com pacientes, você tem um contato com o paciente. E eu acho que isso foi um diferencial muito importante, tanto para mim quanto para os outros colegas, de poder, desde muito cedo, ter essa vivência interpessoal com pacientes e tentar entender tanto a situação deles como doentes, quanto ver como a gente pode aprender para poder tratar e cuidar melhor do doente. Eu acho que na residência, depois, saindo um pouco do contexto da faculdade, mas continuando no hospital, a gente tem o maior pronto-socorro da América Latina, então também foi uma experiência muito intensa, foram horas, também muitas horas mal dormidas, mas que valeram a pena a cada momento, de experiências praticamente sem parar, 24 horas por dia, de tentar resolver a vida de muitas pessoas e tentar fazer o melhor possível do nosso atendimento, dado o contexto atual do SUS, contexto atual dos hospitais públicos. A gente consegue promover um atendimento de qualidade, a gente consegue atender um número grande de pacientes e fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então isso, para mim, foi muito gratificante como experiência. Olha, falando um pouco, foram 2 intercâmbios que a Santa Casa me promoveu. O primeiro, mais relacionado à pesquisa científica, que foi em Lyon, no Centro de Referência de Câncer. Como fazia parte do meu estudo de iniciação científica, a gente teve a possibilidade de participar do estudo que eles estavam promovendo e de interagir como se fosse um fellow, como se fosse um funcionário da instituição. Então, é claro, muitas coisas a gente aprende no lugar, porque você tem equipamentos especializados, você tem uma equipe com um projeto de pesquisa grande que não seria possível no contexto de uma faculdade, um centro muito maior. Então a gente aprende muita coisa. Mas a gente também tem noção, por estar numa faculdade que é uma faculdade muito boa, de conseguir acompanhar o passo a passo do dia a dia deles, né? Conseguir acompanhar a rotina de trabalho deles e inclusive contribuir na medida do possível para o trabalho científico que eles estavam desenvolvendo. No intercâmbio para Harvard, que seria, acho que, mais relacionado à área médica, propriamente dita, a gente entra como aluno, como interno. Eu estava no final do 6º ano e a gente acaba assumindo a função de um aluno do último ano de graduação de medicina de Harvard. Então a gente fazia tudo que o aluno de lá fazia também. Então a gente foi muito bem recebido pela instituição, pelos professores, pelos colegas de profissão de lá, pelos residentes, e a gente participou integralmente das atividades. Comparando como é aqui e como é lá, por incrível que pareça, é muito parecido. Aqui a gente parece que o ensino é muito diferente, mas no final das contas acaba sendo muito parecido. Você tem uma cobrança muito importante de conhecimento, que aqui também é feito,
E mesmo que lá a gente tenha alguns recursos que às vezes não tem aqui, ou exames, ou alguns procedimentos, o global de tratamento do paciente, de acompanhamento do doente, é o mesmo. Então, a gente tem uma experiência de um centro grande de lá comparando com o centro daqui. Eu acho que aqui a gente tem um movimento, um volume maior de pacientes. Então, o aprendizado aqui às vezes acaba sendo melhor por conta do movimento, por conta de volume mesmo de pacientes. Na prática, isso é verdade, assim, você tem esse modelo de estudo que foi importado para cá, né, de ter um hospital escola, né, que depende de internos para funcionar, depende de residentes, não só dos assistentes. E isso é muito bom, tanto para o hospital, quanto para os pacientes também, e para o aprendizado, porque se você tem contato desde o primeiro dia de faculdade com pacientes, você aprende muito com o paciente. E você tem a oportunidade de ajudar ele em vários aspectos, porque eu acredito que isso que foi feito nos Estados Unidos e acaba sendo trazido para cá também, permite um aprendizado 1000 vezes mais intensificado do que seria se a faculdade não fosse tão interligada com o hospital. Atualmente eu trabalho em alguns hospitais, inclusive na Santa Casa. Eu trabalho como cirurgião geral em alguns serviços, trabalho com terapia intensiva aqui na Santa Casa e também pretendo continuar os meus estudos. Continuar com uma segunda residência, fazer uma pós-graduação também e seguir os estudos. Acho que na medicina a gente não consegue parar, a gente sempre continua sempre estudando, sempre tentando a gente sempre tenta se atualizar, né? Porque o conhecimento é muito dinâmico na nossa área e algumas doenças acabam sendo novas, foi o caso da pandemia, uma doença que não existia e que a gente acabou descobrindo tanto como ela funciona, como funciona o tratamento, descobrindo novas técnicas de vacina, enfim, isso é muito dinâmico. Isso faz referência a todos os processos, desde bioquímica, que é a ciência básica, até a parte assistencial. Olha, nos grandes centros, né, que a gente acabou vendo muito na Santa Casa, claro, varia de cada serviço. Você tem cirurgias que são mais comuns num hospital terciário e mais comuns num hospital de pequeno porte. A Santa Casa, por ser um hospital de alta complexidade, você acaba tendo como referência para os outros serviços. Então, muitos pacientes que não conseguem tratamento em outros hospitais por não terem as especialidades acabam sendo referenciados para a Santa Casa. Então, no nosso serviço, a gente tem casos de alta complexidade, pacientes que requerem especialidades, que têm múltiplas comorbidades e que são cirurgias mais complexas. Agora, a questão de qual cirurgia é mais comum ou menos comum varia de região. Então, no contexto da cirurgia geral, a gente vê muito trauma, é muito comum trauma, acidentes automobilísticos ou casos agudos, né, apendicite, colecistite, que é o mais comum da prática do cirurgião. Bom, que nem eu falei, a faculdade, assim, foram 6 anos que passaram muito rápido. A residência também passou voando. Você praticamente não percebe o tempo passar. E desde o começo a gente acaba tendo muitas memórias positivas, a gente acaba reencontrando muitos amigos pós o término da faculdade. A gente sempre lembra dos momentos bons que a gente teve, e até mesmo os momentos de mais aperto que a gente teve. Hoje a gente vê todas essas experiências, tudo isso que provavelmente no momento a gente estava mais preocupado ou mais receoso, e hoje a gente vê como necessário para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, tanto como ser humano, tanto quanto médico. Então, todos os momentos bons e ruins que aconteceram tiveram um propósito, e eu sou muito grato de poder ter compartilhado com pessoas incríveis que foram na Santa Casa,
que foram os meus amigos da Santa Casa, os outros colegas também, e tento proporcionar um aprendizado do pouco que eu aprendi, do pouco que eu sei hoje, eu tento passar para frente para os meus colegas de profissão, para os alunos, e nunca vou esquecer desses 6 anos de faculdade que eu vivi. Foram muito bons.